Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para darmos continuidade ao estudo da nossa disciplina. Hoje, nesta aula de hoje, nós estudaremos sobre os conceitos e definições de moral, né? Na aula passada, nós falamos sobre a ética, né? E sobre os campos éticos, demos exemplo de como de ser ético, e agora nós vamos compreender um pouco da moral, uma vez que a ética ancora-se na moral para, de fato, ser percebida. Vamos seguindo aqui. A moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. Vejam que enquanto a ética é algo individual, a moral ela já passa a ser, inclusive, costumes e hábitos da sociedade, ou seja, está ancorada nas relações culturais que são desenvolvidas na sociedade. Etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, né, o termo moral tem origem do latim morales, cujo significado é relativo aos costumes, ou seja, aquilo que é usual que a pessoa coloca como costumes para as relações, estabelecer as relações sociais. Veja que a moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, que nós estudamos sobre isso, né? Através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. E que, olha aqui, orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Isso aqui, nós temos essa referência aqui desse texto, de onde nós pegamos para estabelecer aqui esse significado de ética. Mas vale a pena dizer que a ética está aqui relacionado através da cultura, ela é adquirida através da cultura. Se é através da cultura, é através das relações que vão sendo estabelecidas nessa sociedade. Assim, a moral está aí no cotidiano e que orienta o comportamento dessa sociedade, de como essa sociedade se coloca, de como ela se desenvolve, de como ela estabelece as suas relações, as noções de respeito, a noção de bem, a noção de mal, a noção do justo, a noção do que é injusto, né? Veja que a moral, em geral, faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Ou seja, esse agir moral tem a ver com o local. Daí aquilo que, para mim, é um agir moral, aqui no meio em que eu estou, às vezes lá em uma comunidade indígena, isso não é considerado moral. E aí eu digo aqui, eu puxo o exemplo, se aqui a moral social do grupo e do espaço em que eu faço parte é de não poder andar nu, e se eu fizer isso, eu estou praticando um atentado à moral, que é um atentado ao pudor, às vezes lá nos povos indígenas isso não tem problema. Eles podem andar nu, isso não tem nada a ver com o que eles entendem por moral. Lá a concepção de moral para eles, às vezes está estabelecido no respeito às pessoas, no como tratar as pessoas, como tratar o mais velho, como tratar a criança, como produzir na sua comunidade para que todos tenham acesso e direito às mesmas provisões, né? Então, aquilo que é moral para mim na sociedade, no grupo que eu faço parte, no meu espaço social, pode não ser moral em uma outra etnia, em um outro espaço geográfico, em uma outra relação social. Veja aqui o significado de moral. Ser moral. O que é ser moral? Na convivência, nesta existência, ou seja, na convivência com as pessoas, na existência que eu tenho, naturalmente tem que existir regras que coordenem e harmonizem, ou seja, estar atento com as regras que são estabelecidas, que harmonize essa estrutura social, que inclusive está posto aqui, essas regras que harmonizam essa relação. Isso significa é o significado de ser moral, né? Então veja aqui, continuando com o significado de ser moral, que as regras dentro de um grupo qualquer, eles indicam os limites em relação aos quais podemos medir as nossas possibilidades, podemos medir as nossas limitações e que devemos nos submeter.
nos indicam, né, as regras, e essas regras diz respeito à moral, né? As regras que são colocadas, como eu dei o exemplo para vocês agora há pouco, da questão da moral em diferentes grupos, né? Então, as regras que são impostas, ela diz respeito nesse significado de ser ético, essas regras que tem dentro do grupo, vai dizer os meus limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, se a ética é algo do caráter individual, a moral é algo das relações que se estabelecem na sociedade a partir do meu princípio ético. Assim como a ética está posta e ancorada na moral, para que eu possa tomar as minhas decisões internas, inclusive no julgar o que é bem e o mal, a moral está ancorada na ética, porque esses limites todos têm a ver com a questão da ética que é estabelecida para determinados grupos sociais. Veja que o significado de ser moral leva em consideração, são os códigos culturais que nos obrigam, mas, ao mesmo tempo, nos protege. Então, os códigos culturais existentes, eles nos levam a ser moral, a agir de determinada forma dentro do grupo social. E, ao mesmo tempo, eles nos protegem, porque esses códigos sociais, eles nos trazem a identidade de que grupo nós fazemos parte, qual etnia que fazemos parte e qual a nossa visão de mundo, a nossa visão de compreensão da religião, da cultura, do bem-estar, da vida, da morte. Então, ao mesmo tempo, esses códigos nos protegem. Veja que muitos filósofos acreditaram que, uma vez entendido o que é bem, descobriríamos o que fazer diante das situações apresentadas pela vida. Ou seja, se eu sei o que era o bem, então eu já sei o que eu posso fazer na vida. O que nós observamos é que esse posicionamento não é unanimidade. Para uns, bem é o prazer, para outros, bem é o útil. Então, se para um diz que o bem é você ter prazer, estar feliz, para outro diz, não, bem é aquilo que é útil para o ser humano, né? Porque muitas pessoas têm prazer com algo que não é útil, né? Então, tem essa contradição aí, o que não é unanimidade. Aqui é uma mensagem que eu trouxe simplesmente para indicar um pouco mais do sujeito moral, né? Veja que o sujeito moral tem a intuição dos valores como resultados de intersubjetividades, do que está intersubjetivo no grupo, né? Não há moral individual, ela se fundamenta na solidariedade, ou seja, nas relações. Veja que intuir o valor é descobrir aquele que convém à felicidade do sujeito enquanto pertencente a um grupo. Pensa na felicidade do sujeito e no grupo. Como devo viver? Essa é uma pergunta que sempre se faz. Age de tal maneira que o motivo que te levou a agir possa ser convertido em uma lei universal, ou seja, em uma regra universal benéfica a todos. Isso está no princípio de Kant, né? E não se nasce moral, torna-se moral, ou seja, você não nasce moral, você se torna moral a partir das relações que estabelece com a sociedade. Veja o exemplo de moral, o tratamento ao idoso, o tratamento à mulher, norma de conduta em relação ao sexo e à sexualidade, isso são exemplos de moral, tratamento às pessoas, não? Portadoras de deficiências, são agir moral. A moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social, como nós já discutimos, né? Assim, chegamos ao final da nossa aula. Tudo de bom para vocês, bons estudos, uma boa aprendizagem, estamos à disposição.